Olá, seja bem-vindo ao EstudoBíblico.net, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como objetivo contribuir com o seu conhecimento da Palavra de Deus e a sua compreensão da fé cristã. Aqui nesse nosso canal estamos disponibilizando conteúdos a partir de diversas temáticas. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui no botão do lado e se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos conteúdos novos que vamos estar disponibilizando semana após semana aqui através dessa plataforma. O tema de hoje que eu quero trabalhar com você é um tema bíblico, é sobre um personagem, na realidade não uma pessoa, mas um personagem religioso que é Dagon, ou a divindade cananeia conhecida com o nome de Dagon. Vamos, portanto, entender quem foi Dagon na cultura religiosa cananeia do Antigo Testamento. Primeiro vamos entender o significado do nome Dagon. Bem, no hebraico o nome Dagon, ele dá a ideia, dá o significado de ser cereal, ou a sua raiz também dá o significado de peixe, essas duas palavras. Cereal sugere um deus da agricultura, figura associada à cultivação. Era, portanto, um deus da fertilidade e um deus da agricultura, assim como outras divindades adoradas pelos povos do passado, pelos povos da Mesopotâmia, do Egito, da Anatólia, que cultuavam determinadas divindades por meio de cultos de fertilidade. Dagon era considerado pelos cananeus o deus da fertilidade, um deus que abençoava a sua agricultura. Era um antigo deus mesopotâmico que se tornou a principal divindade dos filisteus, que habitaram a terra de Canaã. E foi uma divindade muito proeminente na época de Salomão em Gaza, conforme nós temos relatado lá em Juízes 16, 21 a 23, em Beit-Shean, nos dias de Saul e Davi, conforme temos registrado em 1 Samuel 5, 2 a 7, 31, 10 e 1 Crônica 10, 10. E também em Asdod, nos dias dos Macabeus. Isso está registrado lá no livro apócrifo, no livro histórico de 1 Macabeus, capítulo 10, versículo 83 a 85. Dagon geralmente era apresentado como uma criatura misto de peixe com cabeça humana, ou seja, aqueles que veneravam a Dagon, que adoravam essa divindade, o representavam por meio de estátuas, onde se apresentava Dagon um misto de peixe com o ser humano, cabeça de homem e corpo de peixe. Afirma-se que teria sido o pai do grande deus Baal e que El seria o seu avô. Os estudiosos têm dúvidas se Baal era filho de El ou neto de El. O fato é que o que nós temos de registro sobre Dagon é que ele, dentro do panteão religioso cananeu, ele era o pai de Baal. A história demonstra que pelo menos a partir do ano 2500 a.C., Dagon foi muito proeminente por toda a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, aquela região entre o Tigre e o Eufrates, a região onde se levantou os impérios do passado, como a Síria, a Babilônia, os acadianos, os sumerianos. Então era uma divindade muito cultuada ali, e o culto a essa divindade também chegou à terra de Canaã. Essa influência foi demonstrada pelos nomes próprios, pessoais ou de lugares, conforme temos registrado em Josué 15, 41. Vamos entender algo agora sobre o ambiente histórico entre os povos cananeus e mesopotâmicos que cultuavam, portanto, essa divindade chamada Dagon. Bem, um templo erigido em honra a Dagon foi descoberto pelos arqueólogos na cidade de Ugarit, que é uma cidade na região da Mesopotâmia, no atual Irã-Iraque, né? E este templo ele tem cerca de 2000 anos, né, de história, 2000 anos antes de Cristo. Foi construído provavelmente 2000 anos antes de Jesus de Nazaré. Este deus Dagon, ele era largamente adorado entre os amorreus da Mesopotâmia. Na época do rei Hammurabi da Babilônia e do reino de Mari, por volta do ano 1850 a 1750 a.C., essa divindade Dagon era venerado como um deus da agricultura na importante cidade mesopotâmica de Ugarit. Na época de Sansão, Dagon era o principal deus dos filisteus, e nos dias de Davi,
as experiências ligadas à Arca da Aliança em Asdod estiveram associadas a esse deus pagão. Esse é o relato lá de 1 Samuel 5, de 1 a 7, quando os filisteus entram na terra de Canaã e levam para o seu território a Arca da Aliança e colocam esta arca lá de frente à estátua de Dagon. E aí o relato bíblico vai mostrar o que vai acontecer com a estátua de Dagon, que ela cai, né, conforme está registrado lá no texto de 1 Samuel 5, de 1 a 7. A adoração a Dagon perdurou por longo tempo, o que é demonstrado pelo fato de que até mesmo no dia dos Macabeus, essa adoração continuava acontecendo. Então foi uma prática idolátrica de culto a essa divindade que durou algumas gerações ali na região, tanto de Canaã, na região da terra de Israel, né, como também na região da Mesopotâmia. Vamos falar um pouquinho sobre o templo de Dagon, porque nós temos a informação bíblica, pelo relato de 1 Samuel 5,7, aquela experiência, portanto, como eu disse anteriormente, da Arca de Deus que é levada ao templo de Dagon, né? Mas vamos entender como que os templos erigidos a Dagon, na região da Mesopotâmia e de Canaã, tiveram um papel fundamental no culto a essa divindade. Ele era quase uma divindade internacional, o que é demonstrado pelos muitos templos que foram construídos em honra a ele. Nós vamos ver, portanto, templos em Ugarit, Bet-Sean, Gaza, Asdod e outras porções também da terra de Canaã. É provável que a adoração a Astarote estivesse vinculada à adoração a Dagon. É provável, os estudiosos chegam a essas conclusões mediante algumas descobertas de cunho arqueológico. O plano do Templo de Salomão era essencialmente idêntico ao templo de Dagon e Ugarit. Isso é um detalhe interessante, né? Nós não podemos achar que o templo que Salomão construiu em honra a Deus teve uma concepção arquitetônica original, porque não teve. Ele foi muito inspirado em outras estruturas arquitetônicas dos povos circunvizinhos, e o templo que foi erigido a Dagon na cidade de Ugarit, a sua estrutura arquitetônica serviu de base modelo para o templo de Salomão. Tá? E aí você tem uma imagem, né, uma foto que retrata aquela experiência conforme está registrado em 1 Samuel 5, quando os filisteus, depois de terem roubado a Arca da Aliança dos israelitas, colocam lá no templo de Dagon, lá na sua cidade, na região de Gaza, na cidade filisteia, e aí no outro dia a estátua está derrubada, a estátua está caída ao chão, dando uma mensagem aos filisteus que o Deus de Israel era maior e superior, é maior e superior ao Deus Dagon, como os filisteus assim veneravam e adoravam. Tanto é que a gente sabe pelo relato bíblico que por causa desta ofensa à fé de Israel, ao Deus de Israel, os filisteus padeceram durante 7 meses com feridas purulentas, com hemorroidas, conforme diz o relato bíblico de 1 Samuel capítulo 5. Bem, então esta é a divindade cananeia e mesopotâmica, né, chamada Dagon. Teve, portanto, a sua origem na região da Mesopotâmia, mas teve forte influência em Canaã, com o culto que a ele era prestado ali pelos povos que habitavam na região. Então esse é mais um estudo do nosso canal estudobiblico.net, e eu quero pedir a você para nos ajudar na divulgação do nosso canal. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, curta, dê um joinha aí embaixo, né, no canal. Você está vendo aí o lugar para dar um joinha. Nós queremos aqui, semana após semana, disponibilizar conteúdos de natureza bíblica e teológica para contribuir com o seu crescimento espiritual, e contribuir com a sua compreensão da palavra de Deus e ajudar você também a entender melhor a fé cristã. Obrigado por acompanhar o nosso canal e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.